Você liga o ar-condicionado do tracker e, em vez daquele ar leve, vem um cheiro estranho, ou a ventilação parece fraca, mesmo no máximo. Às vezes aparece até um barulhinho de folha batendo lá dentro, como se tivesse alguma coisa raspando no ventilador. A reação mais comum é pensar: isso é gás baixo, é problema no compressor, vou ter que gastar. Só que muitas vezes, o culpado é uma peça barata e escondida. E o mais curioso, uma troca simples pode piorar tudo se você errar. Um detalhe bobo de montagem. É por isso que tanta gente procura a troca do filtro de cabine do Chevrolet Tracker e sai frustrada depois de fazer do jeito mais rápido. Porque o filtro de cabine não é só um pedaço de papel. Ele é uma porta. Ele define por onde o ar passa, como passa, e se passa filtrado ou escapando por frestas. Se você instala invertido, amassa, força um modelo quase igual ou deixa o alojamento sujo, você pode ganhar exatamente o que queria. Evitar mau cheiro voltando em poucos dias, poeira dentro do carro e até ruído no ventilador. Antes de colocar a mão, vale entender o caminho do ar. Bem rápido, sem complicar. O ar entra pela tomada externa ali na base do para-brisa, ou entra pela recirculação quando você fecha o ar de fora. Esse ar passa pelo filtro de cabine, depois vai para o evaporador do ar-condicionado e daí segue pelos dutos até as saídas. O filtro é a primeira barreira. Se ele está saturado, o ventilador precisa puxar mais forte, a vazão cai, o vidro pode embaçar com mais facilidade e o sistema fica mais propenso a acumular sujeira no evaporador. Se ele está mal encaixado, o ar encontra o caminho mais fácil, passa por onde não deveria, levando poeira direto para dentro. E como saber se está na hora de trocar? Tem sinais bem práticos. Cheiro de mofo ou pano úmido quando liga o ar, principalmente depois de o carro ficar parado. Poeira aparecendo rápido no painel, mesmo com o carro fechado. Ventilação fraca que não melhora nem com o ventilador no máximo. E aquele ruído de folha ou de areia no soprador, que às vezes aparece logo depois de pegar estrada ou estacionar perto de árvore. Claro, nem todo cheiro é filtro, e nem toda vazão fraca é filtro, mas o filtro é o primeiro lugar onde faz sentido começar, porque é barato, acessível e influencia tudo. Sobre intervalo, não dá para cravar um número único que sirva para todo mundo sem cair em promessa falsa. O que funciona é pensar em condição de uso. Se você roda muito em trânsito pesado, estrada de terra, regiões com muita poeira, obras, queimadas, ou se usa bastante recirculação, com gente entrando e saindo do carro, o filtro satura mais rápido. Se você roda mais em estrada limpa e mantém a entrada de ar externa sem tanta sujeira, ele dura mais. O melhor relógio é o sintoma e a inspeção. Quando você tira e vê que está escuro, pesado, com folhas e partículas, não tem milagre. Agora vem a parte que evita 80% das dores de cabeça. Escolher o filtro certo. Muita gente compra um que serve no tracker. E pronto. Só que existem filtros com molduras e medidas muito parecidas. E o quase é o que dá problema. Se o filtro fica folgado, o ar passa pela lateral. Se fica apertado e você força, você deforma a moldura, amassa o elemento filtrante e cria canais de passagem. Então, antes de comprar, confirme compatibilidade pelo manual, pelo catálogo da loja ou pelo código correto para o seu carro. Se você já vai abrir o compartimento, uma estratégia segura é tirar o filtro antigo primeiro e comparar formato e dimensões com o novo lado a lado, antes de instalar. E tem a dúvida clássica: filtro comum ou carvão ativado? O de carvão ativado ajuda mais com odores e alguns gases, mas não é magia e nem sempre é melhor em qualquer situação. Um carvão de baixa qualidade pode restringir mais o fluxo e não entregar o benefício esperado. Se você prioriza vazão máxima e troca com frequência, um bom filtro comum pode ser suficiente. Se você roda muito em cidade com cheiro de fumaça, diesel, poluição,
Ou se incomoda com odores externos, um carvão ativado de boa procedência pode valer a pena. O ponto é, não escolha só pelo rótulo, escolha por qualidade e compatibilidade. Agora sim, mão na massa. A troca do filtro de cabine do Chevrolet Tracker costuma ser feita pelo lado do passageiro, atrás do porta-luvas, no conjunto do ar. E aqui está o primeiro lugar onde as pessoas quebram coisa, tentando arrancar o porta-luvas como se fosse uma tampa solta. Não é. Ele tem limitadores e encaixes que precisam ser liberados do jeito certo e, antes de mexer, desligue o carro e deixe a ventilação desligada. Não é porque vai dar choque, é para evitar que o ventilador puxe sujeira solta, enquanto você está com o compartimento aberto. Afaste tapetes e objetos do porta-luvas, porque você vai precisar de espaço para trabalhar com calma. Se tiver uma lanterna, ajuda muito. Ferramenta, na maioria dos casos, é mais mão e cuidado do que ferramenta. Uma espátula plástica de acabamento pode ajudar se tiver alguma tampinha ou encaixe mais justo. Mas a regra é, se você está usando força demais, provavelmente está no lugar errado. Abra o porta-luvas e esvazie. Observe as laterais. Normalmente existem limitadores que impedem o porta-luvas de descer tudo de uma vez. Em muitos carros, você aperta as laterais do porta-luvas para dentro, para liberar esses batentes e deixar ele descer mais. Faça isso com controle, sem torcer. A ideia é permitir que o porta-luvas bascule para baixo e dê acesso à região atrás dele. Se houver um amortecedorzinho lateral, uma haste ou tirante, ele pode precisar ser desencaixado com cuidado, soltando do pino, sem puxar pelo plástico fino. Cada encaixe tem um sentido. Se você puxa reto quando era para deslocar para o lado, a trava vai embora. Com o porta-luvas baixado, você vai enxergar a tampa do compartimento do filtro. Ela costuma ter travinhas, e aqui vai outro erro comum: enfiar chave de fenda e marcar tudo. Use os dedos para pressionar as travas e puxar a tampa com calma. Se estiver muito duro, confira se você está pressionando as duas travas ao mesmo tempo, ou se existe alguma lingueta escondida. A tampa deve sair sem briga. Quando abrir, segure o filtro antigo com cuidado e puxe devagar. Ele pode estar cheio de poeira e folhas. Se você puxa com pressa, essa sujeira cai para dentro do alojamento e pode ir parar no ventilador ou no evaporador. E aí nasce o barulho e o cheiro novo que aparece logo depois da troca. Se o filtro estiver muito carregado, uma dica simples é puxar um pouco, parar e ir trazendo aos poucos, mantendo ele mais na horizontal possível para não derramar. Com o filtro fora, olhe para ele. Se tiver folhas, sementes, pedacinhos de galho, isso já explica ruído. Se estiver úmido ou com manchas, pode indicar que o sistema está acumulando umidade e sujeira, e aí o cheiro pode voltar mesmo com filtro novo. Não é motivo para pânico, mas é um sinal de que talvez você precise cuidar do uso do ar-condicionado e da limpeza das entradas de ar. E aproveite para olhar dentro do alojamento com a lanterna. Se tiver sujeira solta, remova com cuidado e um pano levemente úmido pode ajudar nas bordas, mas sem enfiar a mão lá dentro, como se estivesse lavando o sistema. Nada de jogar produto, perfume, desinfetante ou espuma aleatória ali dentro sem saber onde vai escorrer. O objetivo aqui é só tirar o que está solto e evitar que caia no ventilador. Agora vem o detalhe que parece pequeno, mas muda tudo. A orientação do fluxo. O filtro tem uma seta indicando o sentido do ar. Essa seta não é decoração. Se você instala invertido, o filtro pode até encaixar, mas o desenho interno e as camadas trabalham pior. A resistência pode mudar, e a vedação pode não ficar como deveria. Resultado: vazão estranha, ruído e filtragem pior. Então, antes de colocar, encontre a seta e compare com o sentido do ar naquele compartimento. Se você não tem certeza, pense no caminho. O ar vem da entrada externa / recirculação e vai em direção ao ventilador e ao evaporador.
A seta deve apontar para onde o ar vai seguir, não de onde ele vem. Na hora de inserir o filtro novo, não dobre e não force. Se ele não entra suave, pare e confira se é o modelo correto. E se você está alinhando reto, um filtro correto entra com uma resistência leve, mas sem precisar amassar. Se você amassa, você cria passagem de ar por frestas ou deforma a moldura. E aí o ar escolhe o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil quase nunca é o caminho filtrado. Depois que o filtro estiver no lugar, confira se ele assentou até o final, sem ficar torto. Recoloque a tampa do compartimento e sinta se as travas realmente encaixaram. Tampa mal encaixada também vira fresta, e fresta é poeira dentro do carro, mesmo com filtro novo. Aí você volta o porta-luvas para a posição normal, recoloca o tirante ou amortecedor se tiver, e sobe o porta-luvas até os limitadores voltarem ao lugar. De novo, sem pancada. Se algo não fecha, não é para empurrar com raiva, é para conferir encaixe. Feito isso, vem a parte que quase ninguém faz e que evita retrabalho. O teste: ligue o carro, coloque a ventilação no médio e depois no máximo, escute. Se apareceu um ruído de papel vibrando ou de folha, pode ter ficado sujeira no alojamento ou o filtro pode estar mal assentado. Sinta a vazão nas saídas. Em geral, um filtro novo melhora a vazão, mas não espere um furacão se o sistema já era mais suave por característica. O que você quer é consistência. Ar saindo com força parecida em todas as velocidades, sem queda brusca e sem barulho estranho. E o cheiro? Se o cheiro era só filtro saturado, muitas vezes melhora na hora. Se o cheiro é de mofo persistente, pode melhorar um pouco e voltar, porque a origem pode estar no evaporador ou em umidade acumulada. A troca do filtro ajuda, mas não é uma limpeza completa do sistema. Ainda assim, tem um hábito simples que reduz muito cheiro. Antes de desligar o carro, nos últimos minutos, desligar o ar-condicionado e deixar só a ventilação ligada, para secar um pouco o evaporador. Não resolve tudo, mas ajuda. Agora, sinais de que algo ficou errado, e você deve reabrir e conferir. Vazão ficou pior do que antes. Imediatamente. Isso costuma ser filtro errado, filtro amassado, ou carvão ativado, muito restritivo e de baixa qualidade. Poeira continua entrando como se nada tivesse sido trocado. Pode ser fresta por filtro folgado, ou tampa mal encaixada. Barulho que começou depois da troca. Sujeira caiu no ventilador. Ou o filtro ficou vibrando por encaixe incompleto. E se o porta-luvas ficou desalinhado ou rangendo, provavelmente algum limitador não voltou para o lugar certo. E tem um mito que pega muita gente. Se eu colocar o filtro mais barato, tanto faz porque eu troco logo. O problema é que filtro ruim não é só menos eficiente. Ele pode ter vedação pior, moldura fraca, e aí você perde filtragem mesmo novo. Outro mito: carvão ativado é sempre superior. Se ele for bom e compatível, ótimo. Se for ruim, você paga mais para ter menos vazão e o mesmo cheiro. Para prolongar a vida do filtro, tem duas coisas que fazem diferença sem custo. A primeira é manter limpa a região da entrada de ar, aquela grelha na base do para-brisa. Folha acumulada ali vira folha dentro do filtro. A segunda é usar recirculação com inteligência. Em trânsito pesado ou em estrada com poeira, a recirculação reduz a entrada de sujeira externa e ajuda o filtro a durar mais. Mas se você usa recirculação o tempo todo, com o carro cheio e úmido, pode aumentar a sensação de ar pesado e favorecer embaçamento. É equilíbrio. No fim, a troca do filtro de cabine do Chevrolet Tracker é simples, mas não é qualquer coisa. O segredo está em 3 cuidados que parecem pequenos: comprar o filtro realmente compatível, respeitar a seta de fluxo e garantir vedação sem amassar nada. Se você fizer isso e ainda tirar a sujeira solta do alojamento antes de colocar o novo, você evita o cenário mais irritante de todos: gastar tempo, montar tudo e descobrir que o ar ficou pior
Se depois da troca o ar melhorou, a vazão voltou e o cheiro diminuiu, você acabou de resolver um problema que muita gente confunde com defeito caro. E se não melhorou, pelo menos você eliminou a causa mais comum e mais barata, e agora qualquer diagnóstico restante fica mais claro, sem adivinhação. Isso é manutenção inteligente. Não é fazer rápido, é fazer certo, uma vez só.